Os antifascistas de hoje em dia têm grandes semelhanças com os fascistas originais. Chega a ser impressionante como aqueles que se dizem antifascistas hoje no Brasil tipicamente cultuam a figura do ex-presidente Getúlio Vargas e a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, criadas por este. Pode perguntar para qualquer manifestante da esquerda e ele vai te dizer que é a favor da CLT porque ela protege o trabalhador. E como Getúlio Vargas foi um grande presidente, o pai dos pobres, parecem esquecer que o trabalhismo nasceu com o fascismo, um populismo que dizia proteger o trabalhador, proteger a indústria nacional, aumentar a economia do país, mas de fato apenas diminui os ganhos do trabalhador e a liberdade de negociação deste. Os antifas esquecem que Getúlio era declaradamente simpático aos fascistas, ao eixo na Segunda Guerra. Por muito pouco, o Brasil não se aliou à Alemanha nazista e à Itália fascista na época. Getúlio Vargas foi o pior tipo de ditador. Populista, autoritário, racista, defensor de um Estado paternalista e controlador na economia, exatamente o mesmo ideário fascista de Mussolini, de quem copiou descaradamente a Carta del Lavoro, criando a CLT. Como ainda pode ter gente que defende hoje esse monstro que foi um dos maiores culpados por nossa sociedade ter tão pouca riqueza e liberdade hoje em dia? Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Quem foi Getúlio Vargas? Texto de Rodolfo Andrello. Getúlio candidatou-se a presidente da República em 1929, perdendo a eleição, depois alegou fraude, deu um golpe auxiliado pelos tenentes do Exército e foi designado chefe do governo provisório pela junta militar. Portanto, tudo começa com um ditador que não aceitou o resultado das urnas e usou o braço armado do Estado, os militares, para a tomada do poder. Já empoderado, Vargas foi o pai da CLT, a versão tupiniquim da Carta del Lavoro de Mussolini. Hoje já existe uma tentativa esquerdista de desvincular a CLT do fascismo, dizer que não é a mesma coisa que a Carta del Lavoro, e um dos porcos argumentos que existe é que há uma diferença na extensão dos dois documentos. Mas isso nem de longe toca no problema. Ok, a CLT possuía 921 artigos em 1943, enquanto a Carta del Lavoro nasceu com 30 e foi reduzida a 11 quando se tornou lei. Disso, porém, não se deriva a ausência de influências e inspirações, mas tão somente constata-se que o Brasil foi fustigado com uma versão piorada do documento fascista. Enquanto a Carta italiana não era mais que um ovo de Leviatã, a Estrovenga brasileira já nasceu como uma hidra de várias cabeças. E o fascismo de Vargas se fez sentir desde o seu discurso no dia do golpe, onde ficou famosa uma de suas frases: "É a necessidade que faz a lei. Tanto mais complexa se torna a vida no momento que passa, tanto maior há de ser a intervenção do Estado no domínio da atividade privada." A partir desse momento, a ideologia que pairava sobre o Brasil é de que nada deveria ser feito fora do Estado, tudo dentro do Estado. Era o lema que perdura e vigora até hoje. As semelhanças com o fascismo e o nazismo não são acidentais. O governo Vargas manteve quase durante toda a década de 1930 relações de amizade e cordialidade com o Terceiro Reich. Em um documento de 1936, um representante do Terceiro Reich referiu-se às relações Brasil-Alemanha como satisfatórias, apesar da ameaça judaico-comunista. Membros do governo brasileiro tinham relações cordiais com o Partido Nazista no país. Em 1937, o governador do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, compareceu a uma festividade nazista em Porto Alegre e disse que os alemães eram um componente racial muito valoroso do povo brasileiro. O Brasil de Vargas e a Alemanha de Hitler mantiveram acordos políticos com foco na caça a comunistas e troca de informações entre as polícias secretas de ambos os países, incluindo-se a expulsão de alguns judeus comunistas, como ocorreu com Olga Benário. Ela foi mandada para a Alemanha em um navio de carga, mesmo estando grávida de um brasileiro. Na época, um grupo chamado União Feminina do Brasil
chegou a enviar uma carta para a mulher de Getúlio tentando sensibilizá-la para o fato de que o regime estava mandando uma mulher grávida para a Alemanha, mas sem obter nenhum resultado. Ela morreu torturada em um campo de concentração. Histórias como essa de um ditador fascista deportando uma militante comunista para ser morta por Hitler deveria causar, no mínimo, algum desconforto na militância esquerdista, na verdade, em qualquer pessoa. Mas como a esquerda em geral não se norteiam por uma ética objetiva, contradições como essa fazem parte do pacote. Adicionalmente, estão documentadas várias correspondências entre Brasil, Alemanha e Itália naquele período. Mussolini chegou a mandar um telegrama em italiano parabenizando Vargas pelo aniversário de 10 anos de governo. Não se tratavam de semelhanças pontuais, mas de alinhamento ideológico explícito. A Constituição de 1934, que foi imposta por Getúlio, constava o seguinte: artigo 138, incumbe à União, aos estados e aos municípios, nos termos das respectivas leis, a linha B, estimular a educação eugênica. Não surpreendentemente, durante os primeiros anos de Vargas no Brasil, chegou a haver um movimento eugenista bastante organizado, época em que era publicado o famigerado Boletim da Eugenia, que era distribuído aqui em Banânia até 1933. Já no campo econômico, que é onde o ditador possui mais admiradores, até pela perspectiva keynesiana é difícil sustentar elogios a essa figura. Pouca gente sabe, mas na época o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato, publicou o dossiê O Escândalo do Petróleo, com críticas ao governo por não perfurar e não deixar que se perfure. Irritado, Getúlio Vargas proibiu as vendas, determinou a apreensão de todas as edições, eis a verdadeira face do nacional desenvolventista. Mesmo chegando a ser preso, Lobato nunca deixou de denunciar os desvarios de Getúlio Vargas, inclusive práticas de tortura pelo governo, outro ponto sobre o qual as viúvas de 64 fazem vista grossa. Na Segunda Guerra, é verdade, ele assumiu a posição contra o eixo, mas isso não foi mais do que apoiar o lado que, naquele momento, já era claramente vencedor. Sua nova lealdade também veio acompanhado de um empréstimo milionário com o qual Vargas almejava construir uma estatal do setor de siderurgia, a CSN. Traduzindo, mesmo para entrar apoiando o lado vencedor, Getúlio teve que ser pago. Tudo podia ser diferente em junho de 1940, com o discurso pronunciado por Vargas a bordo do encouraçado Minas Gerais. Na época, o discurso chegou a ser interpretado como uma adesão do país aos países do eixo. Felizmente, porém, o amor de Getúlio por dólares se revelou maior que seu amor por Hitler. Enfim, esses não são mais do que breves apontamentos para conferir o quão nefasta é a figura de Getúlio Vargas, o quão digno de repúdio são os projetos que nele se inspiram. Concluímos atestando que o único ato legítimo praticado por Vargas foi o ato em que, com um revólver, em seu próprio quarto, ele livrou o mundo de um fascista. Aplausos por essa façanha. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.